Informações descentralizadas e distribuídas e a globalização e democratização dos meios e métodos ensino-aprendizagem no voleibol mundial. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira, julho de 2026. O ensino esportivo contemporâneo atravessa uma transição estrutural na forma como o conhecimento técnico e tático circula entre treinadores, professores e atletas. Historicamente concentrado em federações, cursos presenciais e hierarquias formais de certificação, o saber aplicado ao voleibol passou, nas últimas 2 décadas, a fluir também por redes distribuídas de comunicação, plataformas digitais abertas e comunidades informais de prática que atravessam fronteiras nacionais sem depender de intermediação institucional única. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica sobre os efeitos dessa descentralização informacional na globalização e na democratização dos métodos de ensino-aprendizagem do voleibol em nível mundial. O recorte adotado é exploratório e qualitativo, fundamentado na literatura das ciências sociais aplicadas ao esporte, na sociologia da informação e na pedagogia do treinador. Pretende-se contribuir para a compreensão de como redes digitais reconfiguram o acesso ao conhecimento esportivo, ampliando oportunidades formativas em regiões historicamente periféricas, ao mesmo tempo em que impõem novos desafios de qualidade, curadoria e equidade de acesso. Resumo: este artigo examina como a descentralização e a distribuição de informações, viabilizadas por tecnologias digitais em rede, têm reconfigurado a globalização e a democratização dos meios e métodos de ensino-aprendizagem no voleibol mundial. Parte-se do pressuposto de que o conhecimento técnico-tático do voleibol, tradicionalmente transmitido por estruturas verticais e centralizadas, federações nacionais, cursos oficiais de formação de treinadores e literatura especializada de acesso restrito, passou a circular também por redes horizontais de comunicação, sustentadas por plataformas de vídeo, blogs, comunidades de prática online e cursos abertos de larga escala. O estudo é de natureza teóricos-exploratória, fundamentado em revisão crítica de literatura das áreas de sociologia da informação, pedagogia do esporte e ciência do treinamento esportivo. Os achados indicam que essa transformação apresenta dupla face. De um lado, amplia o acesso ao conhecimento para treinadores e atletas situados em regiões com infraestrutura esportiva limitada, reduzindo parcialmente disparidades históricas associadas a fatores geográficos e socioeconômicos, e favorece a formação de comunidades de prática transnacionais nas quais a aprendizagem ocorre por meio de trocas horizontais entre pares, e não apenas pela transmissão vertical de especialistas certificados. De outro, a ausência de curadoria centralizada gera heterogeneidade na qualidade instrucional dos conteúdos disponíveis, dificulta a verificação da procedência técnica das informações e pode aprofundar assimetrias entre quem já possui repertório crítico para selecionar boas fontes e quem não o possui. O artigo discute ainda como organismos internacionais do voleibol e federações nacionais têm respondido a esse cenário por meio de plataformas próprias de ensino à distância, buscando equilibrar abertura e padronização técnica. Conclui-se que a descentralização informacional democratiza o acesso, mas não elimina, por si só, as desigualdades estruturais de formação esportiva, exigindo políticas específicas de curadoria, formação de multiplicadores e alfabetização midiática voltada a treinadores. Recomenda-se, para pesquisas futuras, a realização de estudos empíricos comparativos entre regiões com diferentes graus de acesso digital, avaliando o impacto real sobre a qualidade do ensino do voleibol de base. Palavras-chave: globalização esportiva, democratização do conhecimento, ensino do voleibol, comunidades de prática, tecnologias digitais na formação de treinadores. Introdução. A difusão do conhecimento esportivo sempre esteve associada a estruturas de poder e a hierarquias de legitimação técnica. No voleibol, como em outras modalidades coletivas, o acesso a métodos de ensino avançados esteve historicamente concentrado em polos de excelência técnica, federações nacionais consolidadas, centros de formação de treinadores e literatura especializada frequentemente publicada em idiomas e canais de circulação restrita.
Esse modelo, ainda que tenha produzido avanços metodológicos relevantes, também consolidou assimetrias entre países e regiões com diferentes níveis de infraestrutura esportiva e acesso à informação. A emergência de tecnologias digitais em rede alterou substancialmente esse cenário. Conforme descrito por Castells, 1996, a sociedade contemporânea organiza-se cada vez mais em torno de redes distribuídas de informação, nas quais o fluxo de conhecimento não depende exclusivamente de intermediários institucionais centralizados. Esse fenômeno, que o autor denomina sociedade em rede, tem impacto direto sobre campos como a educação esportiva, na medida em que treinadores e atletas passam a acessar conteúdos técnicos por meio de plataformas de vídeo, blogs especializados, cursos abertos e redes sociais, muitas vezes sem qualquer mediação de uma federação ou instituição formal de ensino. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: em que medida a descentralização e a distribuição de informações esportivas, viabilizadas por tecnologias digitais, contribuem efetivamente para a globalização e a democratização dos métodos de ensino-aprendizagem do voleibol, e quais são os limites dessa contribuição? O objetivo geral do estudo é analisar, a partir de revisão crítica de literatura, os mecanismos pelos quais a informação descentralizada reconfigura o acesso ao conhecimento técnico-tático do voleibol em escala mundial. Como objetivos específicos, busca-se a caracterizar a transição de modelos verticais para modelos horizontais de circulação do conhecimento esportivo, b. discutir as comunidades de prática online como espaço de aprendizagem informal de treinadores, e c. identificar os riscos associados à ausência de curadoria centralizada nesse novo ecossistema informacional. A justificativa teórica do estudo repousa na constatação de que a literatura sobre pedagogia do esporte tem, até o momento, dedicado atenção relativamente limitada à intersecção entre sociologia da informação e formação de treinadores, especialmente no contexto específico do voleibol. Do ponto de vista prático, a justificativa decorre da relevância crescente de plataformas digitais na formação de treinadores em regiões com menor infraestrutura esportiva formal, fenômeno observável inclusive no cenário brasileiro, onde parte expressiva da renovação metodológica no voleibol de base tem ocorrido por meio de canais informais de troca de conhecimento entre técnicos. Desenvolvimento. A distinção entre modelos verticais e horizontais de circulação do conhecimento esportivo constitui ponto de partida necessário para compreender o fenômeno da descentralização informacional no voleibol. No modelo vertical, predominante ao longo do século XX, o conhecimento técnico-tático fluía de especialistas certificados para treinadores em formação, por meio de cursos oficiais, federações e literatura especializada. Mallett, Trudel, Lili-Rini, 2009, descrevem esse modelo como Coach Education formal, expressão que pode ser traduzida como educação formal de treinadores, caracterizada por currículos padronizados, avaliação centralizada e processos de certificação que conferem legitimidade institucional ao profissional. Os autores observam, contudo, que essa modalidade formal de formação nem sempre corresponde às necessidades reais de aprendizagem percebidas pelos próprios treinadores, que frequentemente relatam adquirir conhecimento mais significativo por vias informais. Essa constatação dialoga diretamente com a literatura sobre aprendizagem situada, desenvolvida por Lavie e Wenger, 1991, em sua obra sobre participação periférica legítima, conceito que descreve o processo pelo qual novatos aprendem uma prática profissional ao participar, ainda que de forma parcial, das atividades de uma comunidade já estabelecida. Wenger, 1998, em obra posterior, aprofunda essa perspectiva ao propor o conceito de comunidades de prática, entendidas como agrupamentos de pessoas que compartilham um interesse ou uma prática comum e que aprendem coletivamente por meio da interação sustentada ao longo do tempo. Aplicado ao contexto do voleibol, esse referencial teórico ajuda a explicar por que grupos de treinadores organizados em fóruns, canais de vídeo e redes sociais especializadas passaram a constituir espaços legítimos de formação profissional, paralelos e por vezes concorrentes aos cursos oficiais de certificação.
A pesquisa de Stoskovski e Collins, 2017, sobre o uso de blogs compartilhados como ferramenta de estruturação da aprendizagem informal de treinadores oferece evidência empírica relevante para essa discussão. Os autores demonstram que ambientes digitais colaborativos favorecem processos de reflexão crítica sobre a prática, elemento considerado central para o desenvolvimento profissional do treinador. Em estudo complementar, Stoskovski e colaboradores, 2016, mapearam as fontes de conhecimento mais utilizadas por treinadores em atividade e constataram que fontes informais, incluindo interações com pares e conteúdos disponíveis online, ocupam posição relevante ao lado das fontes formais tradicionais, ainda que a confiabilidade dessas fontes informais varie consideravelmente. Essa variação de confiabilidade constitui um dos principais desafios associados à descentralização informacional. Bowes e Jones, 2006, ao descreverem a atividade de treinar como um sistema interpessoal complexo, argumentam que a tomada de decisão do treinador ocorre em contextos de alta incerteza, nos quais a qualidade da informação disponível influencia diretamente a qualidade das decisões pedagógicas adotadas. Quando o acesso à informação se descentraliza sem mecanismos equivalentes de curadoria, o treinador em formação passa a ser responsável por avaliar criticamente a validade técnica de conteúdos de origem heterogênea, tarefa que pressupõe um repertório crítico nem sempre disponível a quem está no início da carreira. Lilly, 2007, em revisão sobre o impacto da educação de treinadores, já alertava para a dificuldade de mensurar a efetividade de processos formativos informais, justamente pela ausência de padronização e de instrumentos de avaliação comparáveis aos utilizados em cursos formais. O fenômeno da descentralização informacional no esporte não pode ser dissociado do processo mais amplo de globalização descrito por Giddens, 1990, para quem a modernidade tardia se caracteriza pela intensificação das relações sociais em escala mundial, de modo que acontecimentos locais passam a ser moldados por eventos ocorridos a grandes distâncias, e vice-versa. Transposto para o campo do voleibol, esse conceito ajuda a explicar como métodos de treinamento desenvolvidos em polos tradicionais de excelência técnica passam a ser conhecidos e, em alguma medida, replicados em contextos geograficamente distantes, por meio de vídeos, transmissões e conteúdos compartilhados digitalmente, independentemente de qualquer intercâmbio institucional formal entre federações. Um vetor relevante dessa globalização democratizante é a expansão dos cursos abertos de larga escala, conhecidos pela sigla em inglês MOOC, que corresponde a Massive Open Online Course, ou curso online aberto e massivo em português, modalidade de ensino à distância caracterizada pela ausência de restrições de matrícula e, frequentemente, pela gratuidade de acesso. Embora a literatura específica sobre MOOC aplicada ao voleibol ainda seja escassa, estudos realizados em outras áreas do conhecimento oferecem parâmetros relevantes para a discussão. Margarian, Bianco e Littlejohn, 2015, ao analisarem a qualidade instrucional de 76 cursos abertos de diferentes áreas, constataram que a maioria desses cursos apresenta desempenho insatisfatório quando avaliada segundo princípios estabelecidos de design instrucional, embora se destaque positivamente na organização e apresentação do material. Esse achado reforça a ideia de que a abertura e a gratuidade do acesso não garantem, por si mesmas, qualidade pedagógica equivalente, sendo necessário investimento específico em desenho instrucional mesmo em contextos de ensino descentralizado. Betiol, Pserex e Macintyre, 2022, em revisão sobre cursos abertos aplicados à saúde pública, observam que essas plataformas têm papel relevante na redução de barreiras de acesso à formação profissional continuada, sobretudo em regiões com recursos institucionais limitados, embora enfrentem desafios relacionados à avaliação da aprendizagem e ao engajamento sustentado dos participantes ao longo do curso. Roinesdal, Magnus e Moen, 2022, complementam essa discussão ao apontar que a efetividade pedagógica desses cursos depende fortemente da coerência entre a abordagem pedagógica adotada e as atividades, conteúdos e recursos efetivamente disponibilizados aos aprendizes, alerta que se aplica igualmente ao desenvolvimento de plataformas voltadas à formação de treinadores esportivos.
No campo específico da governança esportiva internacional, Thibault, Kiel e Babiak, 2010, discutem os desafios da democratização na medida em que ela avança para além do acesso à informação, alcançando também a participação efetiva de atletas e demais interessados nos processos decisórios das organizações esportivas. Esse debate é relevante para o voleibol mundial na medida em que confederações e federações nacionais, pressionadas pela circulação descentralizada de conhecimento técnico, passaram nas últimas décadas a desenvolver plataformas oficiais de ensino à distância, disponibilizando cursos, materiais técnicos e certificações digitais como forma de manter relevância institucional em um ecossistema informacional cada vez menos dependente de intermediação única. Essa resposta institucional busca conciliar a abertura proporcionada pelas redes digitais com a necessidade de padronização técnica que caracteriza historicamente a formação oficial de treinadores. A dimensão democratizante desse processo, contudo, não se limita à formação técnica de adultos responsáveis pela condução de equipes. Steenhagen e Itten, 2025, ao discutirem o potencial educativo democrático do esporte juvenil, argumentam que espaços esportivos bem estruturados favorecem o desenvolvimento de hábitos e disposições democráticas entre jovens, ainda que alertem para riscos de erosão desse potencial diante da crescente privatização e profissionalização precoce observada em diversos contextos esportivos. Esse alerta é pertinente também para o debate sobre descentralização informacional no voleibol de base, na medida em que o acesso ampliado a conteúdos técnicos de alto rendimento pode, paradoxalmente, intensificar pressões por especialização precoce caso não seja acompanhado de orientação pedagógica adequada voltada às fases iniciais de formação esportiva. É necessário reconhecer, por fim, que a democratização do acesso à informação não equivale automaticamente à democratização de resultados formativos. Treinadores situados em contextos com maior capital cultural e maior familiaridade com ferramentas digitais tendem a se beneficiar mais rapidamente da abertura informacional do que aqueles situados em contextos de maior vulnerabilidade social ou tecnológica, reproduzindo, em nova configuração, desigualdades que a própria descentralização pretendia mitigar. Esse fenômeno reforça a necessidade de políticas específicas de alfabetização midiática voltadas a treinadores, capazes de desenvolver competências críticas para a seleção e a avaliação de fontes, complementando, e não substituindo, os processos formais de certificação profissional. Conclusão. A análise desenvolvida neste artigo indica que a descentralização e a distribuição de informações esportivas, sustentadas por tecnologias digitais em rede, contribuem de maneira significativa para a globalização e a democratização dos meios e métodos de ensino-aprendizagem no voleibol mundial, na medida em que ampliam o acesso a conteúdos técnicos historicamente restritos a polos institucionais centralizados. Comunidades de prática online, plataformas de vídeo e cursos abertos configuram um ecossistema informacional horizontal que coexiste, e por vezes tensiona, com os modelos formais tradicionais de formação de treinadores. A interpretação crítica dos achados revela, contudo, que essa democratização apresenta limites relevantes. A ausência de curadoria centralizada compromete a homogeneidade da qualidade instrucional disponível, e a capacidade de aproveitamento efetivo dessas oportunidades formativas permanece condicionada a fatores de capital cultural e familiaridade tecnológica, o que relativiza o alcance igualitário do fenômeno. As implicações teóricas desse quadro apontam para a necessidade de articular referenciais da sociologia da informação, da pedagogia do esporte e dos estudos sobre comunidades de prática em uma agenda de pesquisa integrada, capaz de captar simultaneamente as dimensões técnicas e sociais da formação de treinadores de voleibol na era digital. Do ponto de vista das aplicações práticas, recomenda-se que federações nacionais e confederações internacionais de voleibol invistam no desenvolvimento de plataformas próprias de ensino à distância, tecnicamente curadas, capazes de oferecer alternativa confiável dentro do ecossistema informacional descentralizado, sem, contudo, restringir artificialmente o acesso a conteúdos de qualidade.
Recomenda-se, ainda, a incorporação de módulos específicos de alfabetização midiática nos programas de formação de treinadores, de modo a desenvolver a capacidade crítica necessária para navegar em um ambiente informacional cada vez mais aberto e heterogêneo. Como recomendação para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos empíricos, de natureza quantitativa e qualitativa, que comparem indicadores de qualidade do ensino do voleibol de base entre regiões com diferentes graus de acesso digital, permitindo avaliar de forma mais precisa em que medida a descentralização informacional efetivamente reduz, mantém ou reconfigura desigualdades históricas na formação esportiva mundial. Estudos longitudinais que acompanhem trajetórias de treinadores formados majoritariamente por vias informais também poderiam contribuir para qualificar o debate sobre a efetividade comparativa entre modelos formais e informais de educação esportiva. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: Castles, M. The Rise of the Network Society. Oxford, Blackwell, 1996. Giddens, A. The Consequences of Modernity. Stanford, Stanford University Press, 1990. Lave, J. Wenger, E. Situated Learning, Legitimate Peripheral Participation. Cambridge, Cambridge University Press, 1991. Wenger, E. Communities of Practice, Learning, Meaning, and Identity. Cambridge, Cambridge University Press, 1998. Mallette, C. J. Trudel, P. Lilly, J. Rini, S. B. Formal versus Informal Coach Education. International Journal of Sport Science e Coaching, V. 4, número 3, p. 325 a 334, 2009. Bowes, I. Jones, R. L. Working at the Edge of Chaos, Understanding Coaching as a Complex, Interpersonal System. The Sport Psychologist, V. 20, número 3, p. 235 a 245, 2006. Lilly, J. A Review of the Research Evidence for the Impact of Coach Education. International Journal of Coaching Science, V. 1, número 1, p. 17 a 34, 2007. Stoskovsky, J. Collins, D. Using Shared Online Blogs to Structure and Support Informal Coach Learning. Sport, Education and Society, V. 22, número 2, p. 247 a 270, 2017. Stoskovsky, J. et al. Sources, Topics and Use of Knowledge by Coaches. Journal of Sport Sciences, V. 34, número 9, p. 794 a 802, 2016. Thibault, L. Q. L. A. Babiak, K. Democratization and Governance in International Sport, Addressing Issues with Athlete Involvement in Organizational Policy. International Journal of Sport Policy and Politics, V. 2, número 3, p. 275 a 302, 2010. Margarian, A. Bianco, M. Littlejohn, A. Instructional Quality of Massive Open Online Courses, MOOCs. Computers e Education, V. 80, p. 77 a 83, 2015. Betiol, S. Pserex, R. McIntyre, K. A Perspective of Massive Open Online Courses, MOOCs, and Public Health. Frontiers in Public Health, V. 10, E10588383, 2022. Roinesdal, U. Magnus, J. H. Moen, A. Pedagogical Approaches and Learning Activities, Content, and Resources Used in the Design of Massive Open Online Courses, MOOCs, in the Health Sciences, Protocol for a Scoping Review. JMIR Research Protocols, V. 11, número 5, E35878, 2022. Stenhagen, K. Item, K.
Democracy on the Sidelines, The Erosion and Potential of Youth Sports as Democratic Education. AERA Open, v. 11, 2025. Fédération Internationale de Voleibol, FIVB. Online Courses and Technical Material. Disponível em Acesso em Ju. 2026. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.